Boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert, professor de língua portuguesa de vocês aí da escola. Então eu estou aqui para nossa, acho que é a quarta ou terceira gravação. A gente está estudando aí, fazendo uma revisão sobre os termos essenciais da oração, antes de nós estudarmos, adentrarmos ao assunto do período composto, que é o assunto da série de vocês, certo? Então, eu vou na verdade, trazer para vocês, através dessa aula gravada, o último exercício sobre sujeito e tipo de sujeito, para a gente avançar nos próximos termos essenciais. A gente tem que ver o predicado, os tipos de predicado, temos que ver a questão da transitividade dos verbos, para a gente poder chegar lá no pavimento, né? no espaço, no local do período composto, certo? Então, eu estou meio que preparando vocês para isso. Então, aqui é o seguinte, essa atividade aqui saiu um pouquinho cortada, então essa parte aqui de cima, deixa eu só colocar aqui a canetinha para mostrar para vocês. Nessa parte aqui de cima, vocês vão excluir, viu? Essa parte bem aqui não vai valer, gente. Opa! Essa parte aqui, ó, não vai valer, certo? Foi mal, gente. Essa parte aqui não vale. A gente vai ficar só com essa parte aqui. Eu vou dar o zoom para melhorar a leitura. Então aqui é o seguinte, ele quer para nós observarmos as orações. Vocês já sabem que oração é toda frase que se organiza em torno de um verbo, certo? E aí ele quer para a gente fazer a observação. Acordei com o pé direito. Você não precisa sofrer mais para cortar cebolas. Deixa eu só ampliar aqui o espaço da escrita. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais. Acho que só dá isso, tudo bem? Eu vou dando zoom aqui mesmo, certo, gente? Você não precisa sofrer mais para cortar cebolas. Nem eu, nem ele sabíamos cozinhar. Ele é um cozinheiro de mão cheia. E aí ele quer para classificar o sujeito de cada oração. E aí ele dá aqui uma, como é que se diz? Ele dá um código, né? Deixa eu só colocar isso aqui no modo retrato, que vai ficar melhor para vocês visualizarem. O vídeo agora vai se mover. Ok, tudo bem. Então aqui Ixi, gente, eu vou ter que sair daqui rapidão, porque como eu já tinha tocado na escrita, né? Deixa eu só ver aqui agora. Só um instante, isso aqui é problemas técnicos que eu vou resolver já já. Agora sim eu vou poder ter um espaço maior. Isso que eu queria, muito bem. Ter o espaço aí do tamanho retrato, né? Então vamos lá, ficou melhor a visualização para vocês agora. Então aqui, acordei com o pé direito. Opa! Deixa eu voltar bem aqui, diminuir um pouquinho o tamanho dessa canetinha. Vou diminuir um pouquinho mais. Ok. Então aqui o sujeito é eu, né, gente? Então o sujeito aí já é oculto. Então vai sair essa, porque o eu não aparece. Sujeito oculto, né? É aquele que eu posso determinar através da terminação do verbo. Você não precisa sofrer mais para cortar cebolas. Quem não precisa mais sofrer? Você. Sujeito simples, né? Esse aqui sai, fica a e a é. Nem eu nem ele sabíamos cozinhar. Aqui eu tenho sujeito composto, né, gente? Quem não sabia cozinhar? Nem eu nem ele. 2 núcleos, ó. Sujeito composto. Já temos aqui a letra A, né? Bora ver o restante. Ele é um cozinheiro de mão cheia. Quem é um cozinheiro de mão cheia? Ele, sujeito simples. Letra A é o nosso gabarito. Questão 8. A única oração... Vocês podem colocar desse mesmo jeitinho lá quando vocês me entregarem a atividade, porque eu fiz aqui um recorte de uma atividade que eu busquei na internet que tratava sobre esse assunto de sujeito e tipos de sujeito. Não tem problema de vocês entregarem desse mesmo jeitinho que está aqui, tudo bem? A única oração em que a palavra grifada não é núcleo do sujeito. O núcleo, vocês sabem, né? Palavra principal, isso que é o núcleo, viu? Pode ser um substantivo ou palavra substantivada.
Ele quer marcar a única opção em que não é. Minha imaginação permitiu que eu fosse uma gaivota. Isso aqui é substantivo, é. A coruja pode ver na escuridão, também. No deserto, a sede tomou conta de mim. Quem tomou conta de mim? A sede. Isso aqui que é o sujeito, ó. E o núcleo é sede. Aqui tá certo, porque pele e chinchila são substantivos. Deserto é substantivo, mas aqui é no deserto. Aqui eu tenho uma locução prepositiva, né? Ó, aqui é o local onde a sede tomou conta dele, por isso que a letra C é o nosso gabarito. Porque deserto não é núcleo do sujeito, porque no deserto não é sujeito. O sujeito aqui é a sede. Indique a alternativa em que o predicado... essa aqui também vocês não vão fazer, porque a gente não estudou, não revisamos ainda o predicado e os tipos de predicado. Por isso que é importante vocês assistirem a aula para vocês saberem aí o que acontece, porque às vezes acontecem coisas desse tipo aqui. Eu estou excluindo aqui algumas questões, porque a gente não contemplou isso nas revisões. Aqui também é a mesma coisa, né? A gente não estudou ainda predicado verbo nominal, vai sair. E a 11 também é a mesma coisa, só quero trabalhar com vocês sujeito e tipos de sujeito, como na 12. Defina o tipo de sujeito desta oração. Fazia um calor infernal. Olha, aqui eu tenho o verbo fazer, indicando o que, gente? Clima, né? O verbo fazer indicando clima ou tempo transcorrido, ele é impessoal. Sendo impessoal, a oração não tem sujeito, oração sem sujeito. Então aqui é a letra B. Agora, se eu falo assim, minha mãe fez um bolo incrível, ou então minha mãe fazia um bolo incrível, vou colocar ao mesmo tempo verbal, fazia, né, que é o pretérito imperfeito. Quem fazia um bolo incrível? Minha mãe. O verbo fazer não tem sentido de existir, ele tem uma ação prática que é a ação de fazer, certo? Então aí teria sujeito, é só observar o contexto. Aqui é para identificar a alternativa errada em relação à classificação dos predicados. A gente não viu, né, os predicados, que é verbal, nominal, verbo nominal. Então, essa página aqui a gente já terminou. Eu vou descartar essa aqui. A gente vai agora para a próxima página, que é essa daqui, escrita na tela. Beleza, ele vai abrir. E aí... Opa, ixi, saiu do que eu quero, gente. Tem que ser com delicadeza, né? Ô, gente. Peraí. Tá difícil, né, hoje? Só um instante. O que aconteceu, gente? Que agora eu consegui... Eu resolvi tirar aqui da escrita porque não estava dando certo, viu, gente? Lutei bastante, por isso que eu pausei o vídeo, para não ficar uma coisa desconectada. Mas vamos aqui, ó. Tem a questão 4 que ele não estava conseguindo colocar na tela de escrita. Eu vou usar aqui o recurso da própria gravação do X-Recorder. Então, os livros escolares devem ser tratados com carinho. Nesta oração, o tipo de sujeito é... os livros escolares... Quem deve ser tratado com carinho? Os livros escolares, né, gente? Eu tenho aí o núcleo é o livro, sujeito simples. Meu amigo José estuda à noite. Nesta oração, só dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente. Meu amigo José estuda à noite. Quem estuda à noite? Meu amigo José. Eu tenho 3 palavras em que amigo é o núcleo. Sujeito simples. Aqui também é simples, viu? Entusiasmo e disciplina caracterizaram o desfile. Nesta oração, o tipo de sujeito é... Eu tenho 2 núcleos, né? Entusiasmo e disciplina. Quem caracterizou o desfile? Entusiasmo e disciplina, sujeito composto. A oração sem sujeito caracteriza-se pelo quê? A oração sem sujeito é aquela em que o verbo é impessoal, né, gente? O sujeito não é indeterminado, porque no indeterminado tem sujeito. Não se atribui o fato a nenhum ser, deve ser essa. O sujeito está oculto? Não. O sujeito oculto é o sujeito oculto desidencial, né? O fato é atribuído a um ser determinado? Não. Isso aqui é simples ou composto. Ou oculto, né? Só que no oculto não consigo
ele é determinado no oculto, só que ele não aparece. Então aqui no caso seria a letra B, não se atribui o fato a nenhum ser, né? É impessoal. Opa, vamos aqui avançando, deixa eu fechar. Defina o tipo de sujeito desta oração. Faz 10 anos que cheguei aqui. Ó, verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, o sujeito, não existe oração sem sujeito. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Qual é o sujeito, o tipo de sujeito desta oração? Quem... Aqui é o seguinte, né? Nunca ninguém. Quem nunca acariciou uma cabeça de galinha? Ninguém. Ninguém é um pronome indefinido, mas vai ser o nosso sujeito. É um só núcleo, né? Sujeito simples. Porque nunca não faz parte aí do sujeito, né? Nunca é um advérbio de negação. Na sintaxe seria um adjunto adverbial de negação. Poderia tirar o nunca, que a oração não sofreria prejuízo. Poderia falar, ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Vocês vão estudar isso também mais para frente. Amanhecia silenciosamente. Nesta oração temos o quê? Não temos sujeito, porque o verbo aqui indica fenômeno da natureza. Aqui é para enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Simples composto, indeterminado, desinencial, oculto e oração sem sujeito. Vamos lá, que isso aqui é uma prática boa, né, gente? Dispensamos todos os funcionários. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Quem dispensou? Nós. Sujeito oculto, aqui é 4. A rua estava deserta. Quem estava deserta? A rua. Sujeito simples. Falaram mal de você. Alguém falou, não sei quem falou, mas alguém falou. O sujeito existe, mas ele é indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Precisa-se de funcionários naquela empresa. Alguém precisa. Sabemos que precisa. Esse alguém existe, mas não sabemos quem é. Indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, né? Que é o índice de indeterminação do sujeito. Já é meio-dia. Aqui o verbo ser indica hora. Oração sem sujeito. Pedro e Paulo são irmãos inseparáveis. Tenho 2 núcleos, né? Nominais aqui, 2 substantivos próprios. Aqui o sujeito é composto. O dia está ensolarado. Quem está ensolarado? O dia. Sujeito, só um núcleo simples. Tênis, natação são ótimos exercícios. Quem são ótimos exercícios? Tênis, natação. 2 núcleos, sujeito composto. Fez muito calor depois da aula de educação física. Fez é o verbo. Indica clima. Não tem sujeito à oração. Cheguei atrasado para o evento. Quem chegou? Eu cheguei, né? Sujeito oculto, oculto, isso, 4. Pessoal, acabou aqui a aula. Acabou o exercício, na verdade. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é uma revisão. Mais uma vez eu friso que não é o assunto do 9º ano, né? Os termos essenciais é para nós termos aprendido no 8º ano, mas teve tanta coisa que aconteceu, ainda está acontecendo, e vocês foram aqui meio prejudicados, mas eu estou tentando reaver esse prejuízo. Então, antes da gente entrar na seara do período composto, nesse local que eu falei anteriormente, né, a gente vai estudar essa parte mais sedimentar, mais basilar, que é o alicerce, né, desse conhecimento. Façam atividade, me entreguem no privado, aguardem a correção. Fiquem com Deus e até a próxima.